Olá! É tão bom a gente estudar a doutrina espírita, né? É tão bom a gente descobrir como que funciona o mecanismo das manifestações. É tão libertador o momento em que nós nos reconhecemos como espíritos imortais. E nessa redescoberta, porque a gente já sabia disso, né? Mas nessa redescoberta, nós começamos a perceber o como que se dá a nossa interação com o plano físico e o plano espiritual. Porque estudar mediunidade, estudar manifestações espíritas, recai no item precioso, estudar o médium. E quem é o médium? Onde é que ele está? Né? Onde habita? Como se reproduzem? O que comem? Pois é, os médiuns eles não são tão distantes assim da gente. Somos nós. O como se dá essa interação e o como que podemos reconhecer essa interação traz todo o diferencial para a nossa visão do mundo espiritual. Porque até bem pouco tempo a gente morria de medo. Será que ainda tem alguém aí que está assistindo que tem medo? Né? Até bem pouco tempo, falar em espírito perto de Carolina, meu Deus, né? Bem pouco tempo, é porque foi nessa encarnação, tá? Mas já tem alguns anos. Mas falar de espíritos era sempre algo assustador, ou até mesmo colocando uma curiosidade instigante do oculto, do metafísico, do misterioso. Quando eu conheci a doutrina espírita, esbarrei com os anuários espíritas espalhados pelas cadeiras do salão. Eu abri aquele livro e deparei com coisas que eram tão assustadoras sendo tratadas de forma natural. Vampiros, espíritos, casas mal assombradas, tudo isso estava no anuário que eu peguei. E de repente eu fui lendo aquilo e falavam daqueles seres não com medo e pavor, não ensinando o que rezar e velas para acender, e sim falando da manifestação inteligente e a maneira como esses espíritos ainda estavam num processo evolutivo e tinham muito para aprender. Eu me lembro que quando eu abri e caiu na página de Vampiros Existem, eu falei, opa, não vou gostar desse lugar aqui não. Mas mesmo assim, curiosidade de adolescente, eu tinha 11 anos, né, pré-adolescente, eu resolvi ler. Porque talvez fosse a única vez que eu lesse aquele livro. Eu estava decidida que aquela era a única vez que eu ia naquele lugar levada pelo meu pai. E eu comecei a ler. E eu comecei a ver uma lógica naquilo que eu nunca tinha aprendido, pensado sobre. Mas a naturalidade da interferência dos espíritos na nossa vida já fazia parte do meu cotidiano. Só que ali estava teorizado. Ali estava embasado. E tinham livros que respondiam, que indicavam livros. E eu queria acesso a esses livros indicados. E aí eu fui apresentada a Allan Kardec e a seus livros da codificação. E nesse momento que comecei a estudar Kardec, eu confesso para vocês que não parei mais, né? Virou o meu autor, um dos, né, mais estudados e dos livros mais movimentados na minha casa, na minha vida, nas minhas bolsas, nas minhas idas e vindas do trabalho. Estudar Kardec, principalmente na Revista Espírita, que é esse estudo que hoje eu estou apresentando aqui, é estudar Kardec sob o olhar daquele que estava na ação. Não com o trabalho pronto da codificação, revisado, né, realinhado, reeditado. É reconhecer um Kardec
com uma produção absurda, porque o que a gente conhece, né, da revista espírita é apenas a parte selecionada que entrou. Tem muito mais de Kardec, tem muito mais de fenômenos, tem muito mais de pioneiros do espiritismo, de adeptos, de patrocinadores, de pessoas que estavam ali auxiliando Kardec. E Kardec sentia e contava com esses colaboradores. Como a gente já sabe, Kardec, na sua encarnação enquanto Hippolyte Léon Denis Arrivaio, né, e que ele usa o codinome de Allan Kardec, que era o nome de uma encarnação, de uma das suas encarnações passadas, ele não era um médium produtor de fenômeno. Por que eu estou falando isso? Porque a gente sabe que a mediunidade, ela nos atinge de várias formas, né? Então Kardec, ele não era aquele que recebia a mensagem, porém, né, através da interação com os espíritos, ele era guiado e a sua intuição era acionada, né? Mas algo que é muito interessante pensar é que Kardec, ele não era um produtor de fenômenos, porém, ele também não era aquele que se encantou e se deslumbrou. Vou usar o termo deslumbramento, né, para que a gente entenda que muitas das vezes aqueles que não o fazem e percebem e conhecem alguém que o faz, acaba colocando aquele indivíduo num pedestal e coloca até um véu ali, né, de pureza e purificação naquele que o produz. Nesse deslumbramento, a gente se afasta do fato. Então, Kardec, ele traz pra gente, na Revista Espírita, de 1858, o estudo sobre a mediunidade do Sr. Home. Nesse estudo, ele não faz um artigo, ele faz vários artigos e depois ele continua se referindo, né, não só nos artigos intitulados, mas, por exemplo, nas manifestações físicas, né, que são 2 artigos, ele trata do caso do Sr. Home. Na teoria das manifestações físicas, porque o Sr. Home era um médium de efeitos físicos. Coisas aconteciam e que eram visíveis a todos os presentes. Vamos pensar hoje, 2020, já ia falar de 2021, né? O ano já está indo embora, mas 2020, a gente pensar numa manifestação física acontecendo na nossa casa. E aí eu vou falar para aquele que já estudou manifestação física. A gente acaba tendo um espanto pela manifestação no primeiro momento, mas logo depois a gente começa a raciocinar a partir das informações organizadas por tantos estudiosos dos fenômenos mediúnicos. E aí a gente já sabe que para a produção de um efeito físico é necessário um médium com características físicas para promover aquele fenômeno. A gente está falando de característica fluídica. Kardec, quando ele começa a estudar e principalmente procurar médiuns, procurar fenômenos, ele é atraído para as pessoas geralmente por uma nuvem inflamada, né, que traz ali mais deslumbramento do que pesquisa. Então, Kardec, ele apresenta o Sr. Home de uma forma simples
e principalmente distanciando todo o deslumbramento que a sociedade parisiense tinha pelos fenômenos promovidos por aquele homem. Então ele fala que é necessário, né, olhar com um certo distanciamento, né? Ele começa o item falando sobre isso, né? Que vieram confirmar relatos maravilhosos que foram chegados de além-mar. Por quê? Porque o Sr. Home, ele veio dos Estados Unidos, né? Quando ele chega à França, ele está vindo dos Estados Unidos. Ele não era natural dos Estados Unidos, mas ele chegou em Paris em outubro de 1855. Então a gente está falando do momento em que Kardec ainda está mais pesquisando do que produzindo conteúdo, né? Eu tava conversando aqui em casa, né, sobre a Revista Espírita e como que é delicioso a gente ir lendo, porque mês a mês ele retoma o assunto e isso é maravilhoso. E aí eu falei, né, aqui em casa, brinquei, né? Eu falei, imagina Kardec hoje, como ele estaria produzindo conteúdo, postando aí nas redes sociais, nos canais, intensificando e fazendo com que todo mundo participasse dessas descobertas, porque era algo muito semelhante que acontecia com a Revista Espírita. Porque as pessoas aguardavam ansiosas a continuação daquele assunto, né? E como que ele tinha se aprofundado ainda mais e como que o assunto tinha reverberado no mundo, que notícias que chegavam para ele a partir daqueles textos, né, publicados. Então quando a gente estuda a Revista Espírita, tendo esse olhar de continuidade e fuçando, indo meses a meses e caçando no índice, a gente vai percebendo essa produção de conteúdo e um movimento que estava por trás. Como que todo o processo de codificação da doutrina espírita foi um processo muito ativo. Muito, mas muito ativo. A gente não está falando de um homem que sentou no seu escritório e começou a colocar no papel suas ideias. Não. A gente está falando de um homem que, quando ele estava ali colocando as suas ideias no papel, ele já tinha entrevistado, viajado, participado, conhecido, escreveu cartas, recebeu respostas, replicou essas respostas, participou de debates, de enfrentamentos, foi questionado. Então a gente está falando do resultado de uma ação muito forte. Então vamos para o Sr. Home. Eu acho tão legal que ele coloca, né? Ele fala que ele vai apresentar o Sr. Home de uma forma científica, né? Tirando todo o espetáculo que estava ali por trás. Por quê? Porque o Sr. Home era um médium de 24 anos e que ele era convidado para as casas, né? E nessas reuniões que eram promovidas, ele conseguia ali fazer os fenômenos que a gente tão comumente fala, que são os fenômenos originários da doutrina espírita codificada, que eram as pancadas, o movimento das mesas, o dançar das mesas. Porém, ele ainda conseguia outros fenômenos, que é isso que Kardec quer tratar nesses artigos, com uma intensidade e uma precisão. Que aí eu já vou adiantar, né? Ele conseguia materializar principalmente mãos. Em momento nenhum Kardec fala de aparência dos espíritos, mas ele trata da materialização de mãos sensíveis ao toque e que
promoviam toque nas pessoas, né? Tem um momento em que ele fala sobre uma mordida. Quer dizer, o dente, a boca do espírito não fica visível, mas o efeito da mordida, eu tô botando aqui, mas não sei em que parte do corpo que foi, eu acho que foi na mão do médium, de uma pessoa que estava presente, ou de uma pessoa que estava presente, a mordida não foi visto o dente, mas as marcas do dente permaneceram por meia hora, como se a gente mordesse mesmo, e que promoveu dor, né? Então, além dessa materialização que fazia com que o fluido se tornasse denso e pudesse ser sentido, não só visto, mas sentido também, ele ainda promovia a música sendo emitidas por instrumentos inertes. E aí nesse é interessante, que é esse que eu acho que Kardec mais gostava, né? Eu também ia adorar, né? Ouvir lá um piano tocando. E ele fala que era o mais impressionante porque áreas completas eram tocadas, e Kardec fala que na observação, em alguns momentos, era perceptível dedos se movimentando, né? Por cordas, por teclas. Então, e essa percepção, ele vai falar pra gente como que se dá essa percepção. Então, a mediunidade do Sr. Home era uma mediunidade consistente. E isso é muito interessante a gente pensar. Consistente por quê? Porque não eram fenômenos esparsos. Eles aconteciam. O que é interessante destacar, vamos voltar lá para o momento em que Kardec está sendo apresentado e como que está lá na França, né? Você tem muitos fenômenos acontecendo, muitos médiuns ativos, espíritos se manifestando, mas a gente também tinha quem? Um bando de gente que queria ali na crista da onda e que disfarçavam, que fingiam fenômenos. Então, o cuidado de Kardec ao apresentar um médium, porque Kardec ele está escrevendo no momento em que aquele médium ainda está ali, vamos dizer, encarnado, né? Vamos dizer não, é encarnado. Então, ele está escrevendo sobre pessoas contemporâneas a ele. Então, o cuidado de não apresentar aquele indivíduo com certezas. Porque tudo aquilo que é escrito por Kardec é após muito empenho, muita conversa com os espíritos, e ali realmente ele verificar que aquele fato é uma verdade. Então, o cuidado que Kardec tem ao apresentar o Sr. Home é aquele cuidado de pesquisador que tem um distanciamento necessário, que reconhece as características morais daquele indivíduo, mas que permanece em observação. Eu acho que isso é muito interessante, porque Kardec ele nos ensina, né, nesse processo, a evitar, como é que a gente fala? Fugiu a palavra. Frustrações. Evitar frustrações. Porque no decorrer do tempo, aquela pessoa poderia se perder, poderia mudar ou ser descoberta, né, dos seus enganos. E aí eu vou trazer isso para os nossos dias, que esse cuidado e essa precisão que Kardec trata os médiuns, a gente tem que ter hoje. Evitaria muitas frustrações que nós temos aí socialmente. De confiar, de depositar, de levantar bandeira de indivíduos. E aí, a gente, de novo, eu vou falar, né? Médiuns, todos nós somos, não só aqueles que manifestam de forma evidente
a sua mediunidade, mas faria com que a gente percebesse que aquele é um ser humano que está vivendo e está sofrendo a mesma pressão social que a gente sofre. E ainda mais particularmente, dentro do processo de mediunidade, o médium ele é capaz de agir, né, mediunicamente pela interferência dos espíritos, porém, ele não deixa de agir de acordo com os seus desejos e suas vontades. O que movimenta o médium nas manifestações é a sua vontade, é o seu desejo. Por mais que os médiuns que não têm a sua mediunidade educada acreditam que perdem o domínio sobre sua vontade, nós sabemos, com o estudo um pouco mais profundo, né, ao longo de tantas obras que tratam sobre a mediunidade, a vontade, o pensamento e o caráter do médium estão ativos. Nenhum espírito vai se aproximar de nós sem o nosso chamamento, sem a nossa ligação fluídica, a nossa sintonia fluídica com eles. Então, Kardec, ele vai apresentar, fala da faculdade notável, né, do Daniel Douglas Home, que nasceu perto de Edimburgo no ano de 1833, né? Então, no momento em que Kardec está escrevendo, ele tinha 24 anos. Era um rapaz, aí eu achei interessante que eu grifei para ver como que ele apresenta esse rapaz, né? É um rapaz de estatura mediana, louro, cuja fisionomia melancólica nada tem de excêntrica, é de compleição muito delicada, de maneiras simples e suaves, de caráter afável e benevolente, sobre o qual o contato com os poderosos não lançou arrogância nem ostentação. Dotado de excessiva modéstia, jamais faz alarde de sua maravilhosa faculdade. Nunca fala de si mesmo e se, numa expansão de intimidade, conta coisas pessoais, é com simplicidade que o faz e jamais com ênfase próprio das pessoas com as quais a malevolência procura compará-los. Diversos fatos íntimos de nosso conhecimento pessoal provam seus sentimentos nobres e uma grande elevação de alma. Nós o constatamos com tanto maior prazer quanto se conhece a influência das disposições morais sobre a natureza das manifestações. Bem, a gente vê Kardec aí apresentando e traçando, né, esse perfil, e aí eu fiquei pensando assim, caramba, não tinha uma foto do Sr. Home, né? Não tinha... Como é que as pessoas iam reconhecer esse homem, né? E se chegasse lá, ele em outro lugar, como é que teria ali esse aval? E a gente vê que é uma percepção muito mais emocional e do caráter, do íntimo daquele médium, do que simplesmente aparência fisionômica. E por que isso aqui é importante? Porque um tempo depois que ele passa os 3 artigos, né, ele vem trazendo uma variedade, que é uma seção da Revista Espírita. Na variedade ele vem falar sobre o falso Sr. Home. Porque ele ficou tão conhecido, né, pelos fenômenos mediúnicos, e interessante que o Sr. Home, ele não cobrava, né? Então, ele, em momento nenhum, até ficavam especulando quem é que mantinha ele economicamente, de onde é que vinha o dinheiro dele para ele fazer viagens e tudo mais. Mas a gente vê que ele tinha um cuidado, né? E ele não cobrava. E lá no artigo do falso Sr. Home, o que chama a atenção e que manda uma carta para Kardec é que na cidade de León estavam lá um cartaz já falando que
ele faria uma apresentação no teatro e cobrando ingresso lá, 5 dinheiros, que eu não lembro qual o dinheiro, 5 dinheiros. E aí naquele momento, a preciosidade da revista espírita. Porque quando vem o cartaz, logo mandam uma carta para Kardec querendo confrontar e querendo ver se aquele homem que estava lá agora cobrando era o mesmo Sr. Home. E Kardec, ele mantinha contato com o Sr. Home, que estava na Itália. Não estava em Lyon, na França, estava na Itália. Porque ele já era muito doente, ele tinha ido para Paris, porque ele tinha uma saúde frágil, né? Com o avançar dos estudos dos fenômenos, principalmente mediúnicos de efeitos físicos, a gente sabe que o desgaste fluídico do médium, muitas das vezes,